Aqui é Tainá Bavaresco e você está ouvindo o podcast The Crime Brasil. Oi, gente, tudo bem? Antes de mais nada, eu preciso pedir desculpa para vocês porque o áudio do caso anterior, do Jeffrey, ficou uma porcaria. Eu tava testando um microfone novo e no momento que eu tava gravando o podcast parecia bom. Mas como eu sempre gravo de madrugada, talvez o meu juízo estivesse alterado naquele momento. E eu achei que ficou bom e depois, na hora da edição, eu achei que ficou uma porcaria e não consegui regravar o podcast. Então eu voltei pro meu método anterior da gambiarra e acho que o áudio vai ficar melhor dessa forma. Então me perdoem, eu juro que não vai mais acontecer. E agora vamos para o caso de hoje. Bonnie e Clyde até que a morte os separe. A história a seguir contém descrições de crimes violentos e assuntos delicados. Não é indicado para pessoas sensíveis e é recomendado para maiores de 18 anos. Bonnie Elizabeth Parker nasceu no dia 1º de outubro de 1910 em Rowena, no Texas, nos Estados Unidos. Filha de Emma e Charles Parker e irmã de Billy Parker. Bonnie teve uma infância bem difícil. Sua família era pobre e sempre passava por dificuldades financeiras. Tudo piorou quando seu pai, Charles Parker, faleceu quando ela tinha apenas 4 anos de idade. Com a morte do marido, Emma decide deixar a cidade de Rowena e se muda com as filhas para Dallas, ainda no Texas. Apesar da infância difícil, Bonnie se dedicava muito aos estudos e era uma ótima aluna em inglês e redação. Ela começou a escrever poemas e chegou até a ganhar, representando sua escola, um concurso da Liga de Ensino do Condado em literatura. Na adolescência, sua facilidade com a escrita fez com que ela chegasse a trabalhar escrevendo introduções de discursos para políticos locais. Ela também era conhecida por ser uma jovem inteligente, esforçada e de personalidade forte, além de ser uma garota belíssima. Como a história é da Bonnie e do Clyde, agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre ele. Clyde Chestnut Barron nasceu em 24 de março de 1909, no condado de Ellis, no Texas. Filho de Henry Barron e Cami T. Walker, tinha um irmão chamado Marvin Buck Barron e uma irmã chamada Mary Barron. Assim como Bonnie, Clyde era de família humilde. Sem muitos recursos, a família de Clyde vivia em uma pequena fazenda. Ele era apaixonado pela música e sonhava em viver a vida sendo um astro do rock. Mas a vida de dificuldades financeiras acabou fazendo com que seu destino fosse outro. Quando Clyde tinha apenas 12 anos, seus pais desistiram de tudo que tinham no condado e se mudaram para West Dallas, onde seu pai abriu um posto de gasolina. Naquela época, West Dallas era um bairro bastante perigoso e Clyde e seu irmão mais velho Buck acabavam se metendo em brigas e cometendo pequenos furtos e crimes de complementação de renda. Aos 16 anos, Clyde foi preso pela primeira vez. Ele havia alugado um carro para visitar uma namorada do colégio. Fez isso para impressionar a família da garota, mas ao invés de devolver o carro, decidiu ficar por mais um tempo com ele. A locadora do veículo acionou a polícia, que o perseguiu e conseguiu prendê-lo. Clyde não era um criminoso, era apenas um adolescente rebelde que não devolveu o carro a tempo e logo foi liberado. Nessa mesma época em que Clyde vivia perigosamente furtando carros para impressionar namoradas, Bonnie se casava pela primeira vez. 6 dias antes de completar 16 anos, em setembro de 1926, Bonnie se casou com o seu primeiro amor, Roy Thornton, um jovem rapaz aventureiro, mas também criminoso. Roy acabou sendo condenado a 5 anos de prisão por roubo, e Bonnie nunca mais o viu, mas passou o resto de sua vida usando a aliança de casamento e também nunca se divorciou oficialmente de Roy. A segunda prisão de Clyde aconteceu junto com seu irmão Buck. Eles foram pegos por roubar perus em uma propriedade. Nessa época, o país passava por uma grande recessão e animais valiam ouro.
Mesmo conseguindo pequenos trabalhos entre 1927 e 1929, Cly continuou praticando pequenos furtos em lojas de conveniência e roubando carros. Em janeiro de 1930, Bonnie e Cly se conheceram na casa de um amigo que tinham em comum. Eles se apaixonaram imediatamente, mas algumas semanas depois que se conheceram, Cly foi sentenciado a passar 2 anos em uma prisão por crimes que havia cometido anteriormente. Em 11 de março de 1930, Cly conseguiu fugir da prisão utilizando uma arma que Bonnie havia contrabandeado para ele. Mas uma semana depois ele foi pego novamente e dessa vez sentenciado a passar 14 anos na Eastern Prison Farm, também no Texas. Essa prisão era conhecida na região por obrigar os presos a trabalharem de forma análoga a escravos e também por maltratá-los. Cly chegou na prisão Easton em 21 de abril de 1930. A vida lá era uma tortura, e tudo piorou quando outro preso passou a violentá-lo sexualmente por anos. Cly precisava sair de qualquer forma, e acreditando que um problema físico o ajudasse a ser pelo menos transferido do local, pediu para que um amigo da cadeia cortasse seus dedos do pé com um machado. Após perder os dedos, Cly conseguiu a antecipação de sua condicional em decorrência da atual condição física que não conseguiria ser tratada na prisão, e foi liberado da Eastern Prison Farm em 2 de fevereiro de 1932. Ele usava muletas e prometeu que nunca mais voltaria para aquele lugar. Nessa época, Cly percebeu que o país estava numa fase ainda pior do que a do momento de sua prisão. Os Estados Unidos viviam a Grande Depressão, também conhecida como a crise de 1929. Foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional e marcou a decadência do liberalismo econômico. Teve como causa a superprodução e a especulação financeira. Foi uma grande crise que persistiu ao longo da década de 1930, terminando apenas com a Segunda Guerra Mundial. Emprego não era algo fácil de se conseguir, e agora Cly era um deficiente físico. Sem os seus 2 dedos do pé, foi ainda mais complicado de conseguir um emprego, o que fez com que ele voltasse à vida de roubos. Mas antes, ele precisava reencontrar Bonnie. E ele a encontrou. Ela estava namorando com outro rapaz, mas quando ela olhou para Cly, foi impossível não voltar para seus braços. Eles não conseguiam mais se desgrudar, e um dos primeiros roubos de Cly após a sua prisão, Bonnie o acompanhou. O plano era que Cly e Buck, seu irmão, assaltassem uma loja de ferragens. Embora Bonnie tenha ficado no carro durante todo o assalto e foi para uma prisão no Texas. Mais tarde, acabou sendo liberada por falta de provas. Enquanto Bonnie estava na prisão, Cly e Buck realizaram um outro roubo no final de abril de 1932. Ela acabou sendo capturada pela polícia. Era para ser um roubo fácil e muito rápido num armazém, mas algo deu errado. O proprietário da loja, John, foi baleado e morto. Após sair da prisão, Bonnie reencontrou com Cly e eles deram sequência à vida de crimes, amor avassalador, adrenalina e aventuras inesperadas. Mas agora eles eram o Barron Gang, uma quadrilha formada por Cly, Bonnie, Buck e Blanche, a esposa de Buck. Ai, gente, como todo episódio rola uma revolta dos cachorros em algum momento da madrugada, nesse não seria diferente, né? Então, me perdoem aí. Mas, como vocês já sabem, né? Eu gravo podcast de madrugada, é 4h04 da manhã. Então, não tem como eu fazer com que eles parem de latir, né? Infelizmente. Não tem que aguentar um latidinho aí de um cachorrinho. Como o país estava em meio a uma crise geral, os gangsters eram considerados heróis para muitos da sociedade. Então, à medida que eles roubavam mantimentos, armas pesadas e dinheiro, ficavam mais famosos. Com o tempo, eles ganharam notoriedade na mídia, principalmente pelas fotos posadas que acabaram sendo descobertas e reveladas por um jornal. Nas imagens, Bonnie, Cly, Buck e Blanche aparecem em momentos de descontração
ostentando os veículos roubados, armas, charutos, e algumas fotos também é possível observar a paixão que Bonnie e Clyde sentiam um pelo outro. Os anos seguintes foram marcados pelos crimes frequentes da Barron Gang. Eles usavam um Ford V8 e armas automáticas. Eu não vou saber pronunciar a arma aqui, mas é um armamento pesado utilizado por militares. Todas roubadas, e eles cometiam os mais diversos crimes, incluindo alguns roubos a banco. A gangue passou a ser vista como os maiores inimigos das autoridades naquela época. Nesse período, os crimes da gangue passaram a implicar o assassinato de alguns policiais, pois eles sempre se envolviam em tiroteios e confrontos com a polícia, que frequentemente eram fatais, mas eles sempre conseguiam fugir. Então, em 1934, a polícia do Texas decidiu dar um novo passo na busca por Bonnie e Clyde. A investigação do casal ficou nas mãos do Ranger Experiment, Frank Hammer. Os Rangers eram um tipo de tropa de elite dos Estados Unidos que não se preocupava em prender pessoas e preferiam executá-las. E a gente sabe, né, que foi basicamente o que aconteceu, mas eu não vou dar spoiler. A equipe de Frank contou com 5 oficiais de destaque, incluindo policiais de Louisiana, e eles organizaram uma emboscada para Bonnie e Clyde. Bonnie e Clyde eram muito apegados à família, e mesmo vivendo fugindo da polícia, eles sempre voltavam vez ou outra para visitar os seus parentes. Na última visita à casa de uma tia em Louisiana, no dia 23 de maio de 1934, a polícia interceptou a estrada que Bonnie e Clyde passariam, pois eles sabiam o trajeto que eles iam fazer, né, que eles normalmente faziam. Então eles utilizaram um caminhão para fechar a estrada, né, fazer um tipo de obstáculo para que eles diminuíssem a velocidade. E quando o carro deles se aproximou do local, a polícia disparou mais de 130 vezes contra o veículo. O carro deles era um Ford V8 roubado. Segundo os relatos, os dois estavam completamente relaxados. Bonnie estava comendo um sanduíche no lugar do passageiro e Clyde dirigindo descalço. O carro também estava carregado com 4 espingardas de uso militar, uma pistola e uma caixa com cerca de 10 outras armas. Clyde morreu na hora, com um tiro na cabeça. Com a morte dele, o carro acabou se movimentando sozinho, fazendo com que a polícia pensasse que Bonnie estava tentando fugir. Dessa maneira, Frank Hammer efetuou mais 2 novos disparos contra Bonnie e a matou. Clyde contava com mais de 17 perfurações em seu corpo, e Bonnie tinha mais de 23 ferimentos de bala de fogo. O carro foi levado para a cidade e uma multidão se aproximou para ver os corpos de Bonnie e Clyde, que ainda estavam dentro do veículo. Eles se amaram e cuidaram um do outro até o último beijo. Eles seguiram juntos até o fim, mas foram enterrados em locais separados, por decisão da mãe de Bonnie, Emma, que nunca aprovou a relação, segundo relatos. O amor pela escrita e talento de Bonnie para a poesia ficou mundialmente conhecido em 2 de seus poemas que se tornaram famosos após a sua morte, o Suicide Soul e o The Story of Bonnie and Clyde. E é claro que eu vou recitá-los para vocês. Se ele tivesse voltado para mim, em algum momento, embora ele não tivesse 1 centavo para dar, eu ia esquecer todo esse inferno que ele me causou e amá-lo enquanto eu viver. Suicide Soul, Bonnie Park. A história de Bonnie e Clyde. Você leu a história de Jesse James, de como ele viveu e morreu. Se você ainda precisa de algo para ler, aqui está a história de Bonnie e Clyde. Agora que Bonnie e Clyde são a gangue Barron, tenho certeza que todos vocês leram como eles roubaram e roubaram. E aqueles que gritam geralmente são encontrados morrendo ou mortos. Existem muitas inverdades nessas descrições. Eles não são tão cruéis assim. Sua natureza é crua. Eles odeiam toda a lei. Os pombos de fezes observadores e ratos. Eles os chamam de assassinos de sangue frio.
Eles dizem que são sem coração e mesquinhos, mas digo isso com orgulho, que uma vez conheci Clay, quando ele era honesto, justo e limpo. Mas as leis enganaram. Continuaram levando-o para baixo e o trancando em uma cela. Até que ele me disse: eu nunca serei livre, então vou encontrar alguns deles no inferno. A estrada estava tão mal iluminada, não havia placas de rodovia para orientar. Mas eles decidiram: se todas as estradas estivessem cegas, eles não desistiriam até que morressem. A estrada fica cada vez mais escura. Às vezes você mal consegue ver, mas é lutar, de homem para homem, e fazer tudo o que você puder, pois eles sabem que nunca serão livres. De coração partido, algumas pessoas sofreram. De cansaço, algumas pessoas morreram. Mas, levando em conta tudo, nossos problemas são pequenos. Até que fiquemos com Bonnie e Clyde. Se um policial é morto em Dallas e eles não têm nenhuma pista ou guia, se eles não conseguem encontrar um demônio, eles simplesmente limpam sua lousa e entregam em Bonnie e Clyde. Há 2 crimes cometidos na América, não credenciados para a multidão Barron. Eles não tiveram participação na demanda de sequestro, nem no trabalho do depósito do Kansas City. Um jornaleiro disse uma vez a seu amigo: eu gostaria que o velho Clyde fosse atacado. Nestes tempos terrivelmente difíceis ganharíamos alguns centavos, se 5 ou 6 policiais fossem espancados. A polícia ainda não recebeu o relatório, mas Clyde me ligou hoje, e ele disse: não comece nenhuma briga. Não estamos trabalhando à noite. Estamos entrando para o NRA. De Arvin a West Dallas, o viaduto. É conhecido como a Grande Divisa, onde as mulheres são parentes e os homens são homens. E eles não vão banhar-se em Bonnie e Clyde. Se eles tentarem agir como cidadãos e alugá-los um pequeno apartamento bonito, na terceira noite, eles são convidados para lutar por um ratatate de subgun. Eles não pensam que são muito duros ou desesperados. Eles sabem que a lei sempre vence. Eles já foram alvejados antes. Mas eles não ignoram que a morte é o salário do pecado. Algum dia, eles descerão juntos, e eles vão enterrá-los lado a lado. Para poucos, será um alívio para a lei, um alívio. Mas é a morte para Bonnie e Clyde. The Story of the Bonnie and Clyde, Bonnie Parker, 1934. Bonnie e Clyde sempre quiseram ser enterrados lado a lado, como diz no poema. Mas como sabemos, esse último desejo não foi realizado. Bonnie tinha 23 anos quando foi assassinada e Clyde 25 anos. Na lápide dele contém os dizeres morto, mas não esquecido. Ele foi enterrado ao lado do irmão, que também morreu. E essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É claro que esse é um pequeno resumo, a história deles é muito grande. Eu deixei alguns links para vocês pesquisarem mais a fundo e ficarem sabendo de mais coisa. Tem livros sobre a história deles, eu deixei tudo aqui embaixo. Tem vídeo no YouTube. Deixei também um link sobre as produções de filmes e tudo mais que foram feitos baseado na história deles. No Instagram do The Crime, eu criei uma playlist também de músicas que foram criadas baseadas na história deles. Tem várias músicas muito legais, inclusive de Beyoncé. Então, me sigam lá nas redes sociais para vocês ficarem sabendo do que acontece e pra gente ter uma troca mais interativa também. Para vocês me mandarem sugestões de casos que vocês querem ver por aqui no podcast e no blog. O post do blog tem várias fotos do caso, né, da Bonnie, do Clyde, do carro todo baleado. Tem link também de um fotógrafo que colocou no site todas as fotos deles, inclusive a foto deles mortos. Eu não recomendo que vocês vejam, mas se vocês forem curiosos, eu deixei o link aqui embaixo. E é isso. Esse foi o caso de hoje.
Me sigam lá nas minhas redes sociais. Meu Instagram é Tainá Bavaresco. O do The Crime é The Crime Brasil. Tem o link em tudo aqui embaixo, então é só clicar, se inscreve no canal do YouTube. Agora o podcast também vai para o YouTube. Então, deem essa força para criadores de conteúdo. Não é fácil criar conteúdo, dá muito trabalho. Agora são 4h48 da manhã, então dá essa força aí que me ajuda muito. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau!